Fala pessoal, estamos chegando aqui no nosso canal Jornalista Ivan Pereira com mais um tema sobre saúde, sobre qualidade de vida para você. Já aproveitamos para você se inscrever no canal aí, já ir nos comentários, já curtir o vídeo, já encaminhar no grupo dos familiares, porque informação nunca é demais, né, gente? E nós estamos recebendo aqui no estúdio o meu amigo Dr. Pedro Correia, nutricionista integrativo e terapeuta naturólogo. E a gente vai falar sobre um tema muito importante. Você que sofre com azia, aquela queimação, problemas estomacais. Pedro Correia, satisfação recebê-lo. Bom dia, amigo. Muito bom dia ouvintes da Band, bom dia ouvintes daí do YouTube. Vamos falar de problemas gastrointestinais, as famosas gastrites, os inchaços do abdômen, refluxo. Come alguma coisa, queima. Toma alguma coisa, queima. Faz mal. Aquele espum que você solta na sala e quem está na cozinha não aguenta. Né? Vamos falar sobre isso. Bom, antes de eu explicar todo o processo, vamos falar dos sintomas. Arroto, gases, flatulência, depois você começa a produzir muito gás, soltar puns, refluxo, azia, queimação. Isso está intimamente ligado ao estômago e principalmente ao intestino. O nosso intestino tem uma coisa que nós chamamos de microbioma ou microbiota intestinal, que é a flora intestinal. Lá nós temos bactérias, milhões de bactérias boas e ruins. E existe um equilíbrio. Quando se perde esse equilíbrio, e por que se perde esse equilíbrio? Por anti-inflamatórios, por antibióticos, às vezes usado indevidamente, a gente vê aí, a pessoa está com gripe, está tomando azitromicina. Não deveria, tá? Mas é só para você entender que afeta o seu intestino. E aí o que acontece? Os antibióticos, principalmente os anti-inflamatórios, eles matam as bactérias boas, e aí as bactérias boas diminuem e as ruins aumentam. E aí começa todos os equilíbrios, chamada de... Essa microbiota passa a ser uma disbiose intestinal. Quando há uma disbiose, às vezes até alimentos saudáveis, como carne, arroz, feijão, verdura, legumes, vai te fazer mal. Por quê? O que acontece? Quando a comida cai no estômago, eu vou começar pelo processo normal. O estômago tem que liberar ácido. O ácido ativa uma enzima chamada pepsina, que faz a digestão da proteína, da carne. Feito isso, a comida sai do estômago, abre uma portinha entre estômago e intestino, chama piloro, vai para o intestino. Chegou no intestino, é estimulado o pâncreas. O pâncreas é 2 órgãos, gente. Endócrino cuida do diabetes, para a pessoa não ser diabética. Exócrino cuida da digestão. Ele libera vários hormônios e substâncias. Uma das substâncias que o pâncreas deveria liberar, é bicarbonato. Porque a comida veio ácida do estômago, que é o papel natural. Sim. Quando ela chega no intestino, o intestino não gosta de ácido. O pâncreas, através de um hormônio chamado secretina, libera bicarbonato, tira a acidez do alimento. O alimento passa de ácido para alcalino. Olha que interessante. Quando isso ocorre, o pâncreas é estimulado por um terceiro hormônio, chama colecistocinina. A colecistocinina chega e fala assim para o pâncreas, mais ou menos assim, o pâncreas, o estômago até digeriu um pouco da comida, mas tem muita coisa aqui que tem que digerir. Aí o pâncreas libera enzimas pancreáticas, estimulado por esse hormônio. Essas enzimas vão ajudar a digerir gordura, digerir carboidrato, digerir proteína, carne, arroz, feijão, enfim. Esse mesmo hormônio, a colecistocinina, agora no número 4, ele vai lá na vesícula, se a pessoa tiver, né? Tem gente que fez a colecistectomia, tirou a vesícula. E fala assim para a vesícula, o estômago já digeriu a parte dele, o pâncreas já digeriu a parte dele, tirou a acidez do alimento, só falta você me ajudar a digerir a gordura. Aí a vesícula recebe contração por esse hormônio, que é a colecistocinina, libera bile e faz digestão da gordura. Quando isso ocorre, o alimento foi digerido em moléculas maiores para menores. E vai para o intestino. Lá no intestino, as bactérias boas vão fermentar esses alimentos, absorver esses nutrientes, formar vitaminas e formar o bolo fecal, cocô. Então, se isso está funcionando perfeitamente, o paciente nem sabe que tem estômago e intestino. Se essa engrenagem estiver de acordo, né, Pedro? Vai embora. Vai embora. Tudo certo. Mas se um falhar? Todo mundo falha. Principalmente, eu vou voltar lá no estômago. O estômago tem que produzir ácido. O ácido, para ser produzido no estômago, ele precisa ser estimulado pelo hormônio chamado gastrina. A gastrina é o número 1, que ativa o número 2 do pâncreas, o número 3 e o número 4. Então, é um efeito cascata. Muitas pessoas têm dificuldade de produzir ácido no estômago, principalmente se estiver acima de 40 anos, presta atenção. Pessoas que arrotam, tem queimação, tem azia, solta pum fedido demais, não tem excesso de ácido. Ele tem deficiência, tem uma coisa chamada hipocloridria, falta de ácido, pouco ácido. O que acontece? A digestão não ocorre direito, não estimula essas enzimas, sobra para o intestino, onde desenvolve a disbiose intestinal. Aí quando isso ocorre, o paciente começa a ficar intolerante a uma série de alimentos saudáveis. Aí a carne dá gases, a pessoa come no almoço 7 horas da noite, parece que está inchada,
Você costuma dizer, estou estufado. Estou estufado, aquele, né, como diz minha esposa, o panduzinho está inchado, porque não fez digestão. Um exemplo bem comum, ela fala muito isso, porque o intestino tem que produzir uma enzima chama alfa-galactosidase. Alfa-galactosidase é a enzima que digere o feijão. Muita gente não tem. Ele come feijão, ele passa mal. Ele come pipoca, ele passa mal, porque ele não tem essa enzima para fazer a digestão desse amido, desse carboidrato, para ficar mais fácil, e dessa fibra insolúvel. E aí começa a gases, da flatulência. Mas quem faz essa enzima? O intestino, através da microbiota intestinal. Então a pessoa que sofre gases, flatulência, arrotos, pum fedido, que é o odor dos gases, azia ou queimação, em geral ele não tem excesso de ácido, ele tem falta. Aí o efeito cascata não ocorre, não faz a digestão direito, as bactérias boas estão perdendo para as ruins, começa a dar a disbiose intestinal. Ô Pedro, e o refluxo entra onde aí? O refluxo ele entra de duas formas. Vamos falar daquilo que nós comentou fora do ar aqui. Eu fico estressado, famosa gastrite nervosa, e eu não consigo fazer a digestão. Eu tenho azia, queimação e refluxo. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes, parasimpático e simpático. Se eu estou parasimpático, meu sistema nervoso autônomo estimula a função peristáltica digestiva. Eu faço uma boa digestão. Função peristáltica digestiva é empurrar a comida para baixo. O esôfago, o estômago, o intestino empurra a comida para baixo, para o processo ocorrer da forma certa. Se eu estou aqui almoçando, assisti televisão, estou olhando meu celular e eu vejo uma notícia ruim, ou eu estou com um problema, estou tentando resolver no almoço, ou na minha janta, meu sistema nervoso autônomo simpático é ativado, eu paro a digestão. Aí vem a gastrite nervosa, onde a digestão não ocorre. Esse paciente não tem doença gástrica. Ele tem o estresse que afeta aquele órgão de choque dele, é o estômago. Tem gente que acelera o coração, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem dor vontade de urinar com frequência, tem gente que tem diarreia. Aquele indivíduo tem uma gastrite nervosa porque ele parou a função peristáltica. E aí ele tem a gastrite. Isso é instantâneo, Pedro. Digamos que está almoçando e vê ali uma comida que causa nojo, por exemplo. Eu não quero mais comer. É imediato. É imediato. Há uma paralisação da função peristáltica gástrica. Ele envia essa mensagem para o cérebro também. O cérebro envia para o sistema nervoso que para o estômago. Aí acabou o negócio. Porque quem faz a tradução de tudo é ele, é o cérebro. Sim. Ele percebeu. Um exemplo. Vamos mudar o assunto. Imagina que. Vamos falar um pouquinho de política. Gente, estou puxando para lado nenhum. Mas. O político atual fez merda e você não gostou, você está almoçando. Isso para a sua digestão. Então, na hora de almoçar, não se vê notícia. Na hora de almoçar, não se vê nada ruim. A não ser que seja bom, algo que te estimule o bem-estar, porque o sistema nervoso fica parasimpático, você relaxa, faz uma melhor digestão. Tem gente, Pedro, que gosta de almoçar vendo vídeos de TikTok, do Instagram ali, né, passando um atrás do outro. Não necessariamente que talvez vá atrapalhar a sua refeição, mas às vezes a pessoa nem percebe nem o que está comendo. Vai acontecer duas coisas. Primeiro que ele vai comer mais, porque quando você está assistindo, isso é aprovado pela ciência, você acaba comendo mais. As séries, você está comendo, você passa horas ali e não percebe o tanto que você comeu, então isso pode gerar obesidade. E, consequentemente, você não faz uma boa digestão, não é correto fazer isso. Então, você pode desenvolver o refluxo. Por quê? Enche demais, não está fazendo função peristáltica, viu uma notícia ruim. Aquilo que eu não faço função peristáltica, não digiro, vai inchar no meu estômago. Entre estômago e esôfago tem uma válvula que chama cárdia, ou esfíncter. Aí aquilo não fez digestão, fermenta demais, volta para cima. O que acontece? Refluxo gastroesofágico. Refluxo, gente, presta atenção no que eu vou dizer. Escuta, refluxo causa dor no peito, igual doença cardíaca. A pessoa vai parar na UPA achando que está infartando. E não está infartando, é refluxo. Ele produz gases baixo da costela, parece que está ferroando. Ele tem uma tosse crônica que nunca cura. Tomou tudo quanto é xarope. Porque não é uma tosse respiratória ou alérgica. É uma tosse causada por refluxo. O estômago, olha que loucura que eu vou dizer, chega a produzir até 3 litros de suco gástrico por dia. É mais suco gástrico que água que a pessoa bebe, em geral. Então o estômago é preparado para ácido. O esôfago não. O esôfago, por isso que existe uma válvula dividindo estômago e esôfago. Ela só abre quando a comida está descendo. Ela não deveria abrir com a comida subindo do estômago para o esôfago, não deveria. Mas algumas pessoas que desenvolvem refluxo têm hernia de hiato. Essa válvula dilatou. Aí o ácido volta, afeta o esôfago, causa tosse seca, dor no peito, ronquidão, renite, sinusite, otite, inflamação de ouvido nas crianças. Criança que tem refluxo tem
otite, inflamação de ouvido ou garganta com muita frequência. E nos idosos pode dar asma, porque esse suco gástrico, mais bactérias, pode passar para a via respiratória. E refluxo por muito tempo predispõe a uma doença chamada esôfago de Barré. Vocês pesquisam aí. Esôfago de Barré é uma doença pré-cancerosa. Por quê? A nossa mucosa do esôfago, ela tem uma quantidade de vezes que ela pode se renovar. Se eu vou lesionando, ela vai se renovando. Chega um dia que essa renovação desse tecido ocorre da forma errada. Então, causa uma neoplasia, causa câncer. Então, o refluxo é uma coisa muito séria. Você precisa identificar se você tem problema gástrico por causa do estresse, a famosa gastrite nervosa, é um termo popular, isso não existe. Ou se você tem problema gástrico porque você não produz ácido, que daí no ativo 1, 2, 3 ou 4, efeito cascata, ou porque você tem uma disbiose. E olha que interessante, todas essas alterações você pode fazer exame. Existe um exame muito sofisticado, acho que quase ninguém conhece. Você vai no laboratório, coleta a urina. Você tem que estar 5 horas sem urinar. Através da urina, você determina se o paciente tem disbiose intestinal. Um exame de urina vai avaliar se o intestino é doente. Você tem uma disbiose com permeabilidade, da gases, flatulência, refluxo, arroto, inchaço do abdômen, às vezes diarreia, às vezes constipação, vai variar de cada indivíduo. E aí o exame vai para fora, ele vem e aí vem laudado. Ó, esse paciente tem disbiose grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, que é o grau mais crítico que existe. Olha, gente, são tantas informações que esse vídeo não deveria acabar. Mas olha, Pedro, para a gente encerrar, e as pessoas que consomem muito líquidos ácidos, como por exemplo o vinagre, como por exemplo um suco de limão, esses produtos, quando chegam no intestino com o suco gástrico, isso tem alguma relevância ou não? Olha, o vinagre de maçã ou suco ou limão espremido, ele vai sim ter um estímulo da produção de ácido que vai ajudar na digestão em alguns casos, porque assim, eu esqueci de falar a respeito aqui. Vamos dizer que esse paciente tem H. pylori. Lembrando, gente, H. pylori geralmente ela é adquirida na infância. A pessoa passa 20 anos com ela no estômago. É uma azia, é uma queimação, é uma dorzinha de estômago. E aí quando ele identifica, mais de 50% dos cânceres de estômago, segundo o Instituto de Oncoguia, Guia do Câncer, é causado por H. pylori. Olha que complicação. Então é importante fazer o exame. Existe exame de sangue, de fezes, a endoscopia feita pelo gástrico, que identifica se você tem ou não essa bactéria. E precisa matar e ser eliminada ela. Tá? Então, o vinagre de maçã, suco de limão, só faz bem para o estômago. Desde que eu não tenha uma bactéria lá, que gerou uma ferida naquela mucosa, porque se gerou pode irritar e a pessoa piorar. Certo. Então, cada caso é individual. Você tem que avaliar se aquele paciente pode ou não ingerir. Maravilha, e para quem quer buscar mais informação, para quem quer saber como é que está a sua saúde, nós temos em Juína na Clínica Andrade Correia, onde está o Dr. Pedro Correia e a esposa, a doutora Lidiana Andrade, que é nutricionista esportiva, para tirar essas dúvidas e fazer os exames necessários, né, Pedro? Exatamente, Ivan. Se você tem todos os sintomas que eu relatei, gases, flatulência, inchaço, arroto, se o maridão peida na sala, quem está na cozinha não aguenta ficar, isso significa que a digestão está ruim, o alimento está putrefando. Está estragando o intestino. Isso é péssimo, porque gera toxinas, aumenta a infecção parasitária por verme, que as pessoas deveriam tomar remédio de verme com uma frequência maior. Ah, não, eu lavo a mão. Gente, todo pobre, rico, médio, branco, seja qual for, tem parasita. E é importante se parasitar. Tá? Existe essa necessidade para você ter qualidade de vida. Então, se você quer melhorar a saúde, quer identificar realmente a causa do teu problema, a gente está lá na Clínica Andrade Correia, especializado em saúde natural e nutrição. Para você que quer marcar a consulta, eu vou deixar o telefone aí, é o 66, nosso prefixo, 99909-5693. Ivan, vou só aqui recordar, nós atendemos Juína, na nossa clínica, em Aripuanã, na Clínica Soar, que é uma clínica integrativa de vários profissionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogos. Atendemos em Juara, na Clínica Médica Dr. Zé Carlos, e também ao lado de Sinop, em Santa Carmen. Tá? São os lugares de atendimento. Ô Pedro, é sempre bom ter aqui no nosso programa. Até o próximo, amigo. Ivan, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes da Band. Grande abraço. Fiquem com Deus.